Maravilha! Queridos irmãos, vamos aprender mais um pouquinho de Deus, aprender a ouvir a Deus, a ser dirigido por Ele. Nós falamos muito com Deus, mas que não é errado, podemos falar, apresentar tudo nos pés dEle, buscar Deus, orar, não é errado, temos que orar bastante. Mas temos que também aprender a ler mais a Bíblia, para conhecer mais a palavra dEle, e aprender a ser dirigido por Deus. Vamos a mais uma aula, como ser dirigido por Deus. A salvação da alma. Tiago 1:21. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. O espírito do homem é a parte que nasce de novo, recebe a vida eterna e a natureza e a vida de Deus. É o espírito do homem que se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. A alma não é o íntimo do ser, de modo algum. Não é ela que nasce de novo. A salvação dela é um processo. O texto de Tiago 1:21 perturbava-me quando eu era um pregador denominacional, antes de ficar cheio do Espírito Santo. Não sabia o que sei agora. Usava espírito e alma de modo intercambiável, chamando o espírito de alma e a alma de espírito. Não fazia a divisão que a Bíblia faz, mas pelo menos tive o bom senso suficiente para deixar este versículo sem comentários até que eu crescesse mais a ponto de poder compreender o seu sentido. A epístola de Tiago não foi escrita para pecadores. Tiago não escreveu uma carta para o mundo, escreveu-a para a igreja. Sabemos disso com base em Tiago 5,14, que diz: Está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Em outras palavras, se alguém da igreja está doente, chame os presbíteros da igreja. Além disso, voltando para o primeiro capítulo de Tiago, retornemos ao assunto a partir do versículo 18. Tiago 1:18-21. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isso, meus amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago está falando para pessoas que nasceram de novo. Segundo o querer do Pai, escreve ele, fomos gerados
ou nascemos pela palavra da verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Chama-os, meus amados irmãos, estavam em Cristo. Portanto, mesmo assim, encoraja as pessoas nascidas de novo e cheias do Espírito Santo a receberem com mansidão a palavra nelas implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Parece claro que as almas daquelas pessoas não eram salvas. Você entende? O espírito do homem, o interior, o verdadeiro, recebe a vida eterna e nasce de novo. Mas seu intelecto e suas emoções, que compõem a sua alma, ainda precisam ser tratados. Não nascem de novo. Ainda devem ser renovados. Paulo fala da renovação da mente ao escrever para os santos em Roma. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O salmista falou da restauração da alma. Salmo 23, 3. Refrigera a minha alma. A palavra hebraica traduzida por refrigerar significa restaurar. No Antigo Testamento, e a palavra grega traduzida para renovar no Novo Testamento significam virtualmente a mesma coisa. A alma, a mente deve ser renovada e restaurada. Minha mãe deixou-me uma cadeira como herança, sendo que ela mesma a herdara da sua mãe. Não sei exatamente a idade da cadeira, mas é bem antiga. Posso lembrar-me de que, em tempos idos, minha avó mandou restaurá-la. Puseram sobre ela um novo estofamento, envernizaram-la novamente. Continuou, porém sendo a mesma cadeira, só que foi restaurada. Ela foi renovada. Jamais foi escrito que Deus restaura o nosso espírito. Ele se torna nova criatura em Cristo Jesus. Nossa alma, no entanto, pode ser renovada e restaurada. Então, irmãos, o espírito nasce de novo. Mas a carne, mas a alma, ela pode ser renovada e restaurada, limpa, melhorada, né? Mas o espírito tem necessariamente que nascer de novo. Ele não pode ser melhorado. Como? Temos as seguintes expressões que dizem respeito à alma. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Tiago 1:21. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Refrigera a minha alma. Salmo 23, 3. A alma do homem é salva ou restaurada quando sua mente se renova com a palavra de Deus. Então não vamos mais pensar, entender a vida, entender as coisas como nós pensávamos antes. Vamos ser renovados e ter novos pensamentos e ver as pessoas, o mundo e tudo de uma forma diferente. Isso é renovação. É ela que salva a nossa alma, renova a nossa mente, restaura a nossa alma. Então, restaurar, renovar, realmente é mudança, irmãos. Quando a nossa mente fica renovada com a palavra, passamos a pensar em harmonia com aquilo que ela diz. Podemos saber e comprovar a vontade permissiva de Deus e a perfeita vontade dele, porque sua palavra e sua vontade é a palavra de Deus. Não temos tantas dúvidas a respeito dela, quando ficamos com a alma salva. Dá mais entendimento à palavra. A maior necessidade da igreja hoje consiste em mentes renovadas com a palavra de Deus. Um exemplo bem bobo, irmãos, mas só para você entender. As pessoas acreditam em sorte e azar, mas isso não está na palavra de Deus. Então nós temos que ser renovados para aprender sobre isso. Se você obedece a Deus, vive a palavra, conhece a palavra, busca a Deus, você vai ser uma pessoa abençoada. As pessoas longe de Deus acabam tendo mágoa, raiva, falam mal dos outros, fofocam, então estão plantando coisas ruins que depois vão colher. Não tem nada a ver com olho gordo, azar ou sorte. Teve a ver com a plantação que ela fez, com as palavras dela, com os pensamentos dela e com as atitudes dela. Então, se a gente plantar coisas boas, falar coisas boas e buscar a Deus, buscar a sua palavra e servir a Deus, nós vamos ser abençoados. Não existe sorte e azar. Apresentando o corpo. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o homem interior, não o exterior, que se torna uma nova criatura em Cristo. Ainda temos o mesmo corpo que tivemos antes de nos tornarmos nova criatura. O que devemos aprender a fazer é deixar o homem novo, em nosso interior, dominar. Com esse novo homem, controlamos a carne e conseguimos fazer algo com o nosso corpo. Olhemos outra vez o texto de 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Certa tradução diz, se alguém está em Cristo, há um novo próprio eu. Às vezes, as igrejas ouvimos as pessoas falarem em morrer para o próprio eu. Não há declaração alguma na Bíblia a respeito disso. Não precisamos morrer para o próprio eu. Se é que temos de nos tornar um novo ser.
O que precisamos fazer é crucificar a carne. Quanto a isso, a Bíblia fala mesmo. E viver a palavra, irmão. O segredo todo está em viver a palavra. Conhecer e viver a palavra. Crucificar a carne não é alguma coisa que Deus faz por você. É algo que você faz por si mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo escreveu à igreja, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Quem apresenta o seu corpo? Você. Quem é você? É o homem no interior, nascido novamente, que se tornou uma nova criatura. Você faz alguma coisa com o seu corpo. Se você não fizer algo com ele, nada será feito em tempo algum. 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Neste texto, Paulo está falando do fato de que ele faz alguma coisa com o seu corpo. Subjugo o meu corpo e reduzo à servidão. Quem é esse eu? É o homem verídico, o Paulo verdadeiro, o homem no interior que se tornou nova criatura em Cristo Jesus e que está cheio do Espírito Santo. Eu faço alguma coisa com o meu corpo, eu reduzo a obediência, eu reduzo a escravidão. Quem tem que mandar é a palavra de Deus e o Espírito, irmão. Às vezes o corpo, o coração enganoso dá certas vontades, mas não podemos fazer. O que ele sujeitou, o seu corpo, ao homem interior. Em vez de deixar o corpo dominar o homem interior, Paulo tomava o cuidado de deixar o homem interior dominar o exterior. Agora note o seguinte, aqui temos esse grande homem, esse santo homem de Deus, que escreveu metade do Novo Testamento, um gigante espiritual. Mas parece claro que seu corpo queria fazer coisas erradas. Se não fosse assim, não teria de subjugá-lo nem reduzi-lo à sujeição. Simplesmente porque o seu corpo quer fazer coisas erradas, não significa que você não está salvo, ou que você não está cheio do Espírito Santo. Se fosse esse o caso, Paulo não teria sido salvo. Enquanto você estiver na terra, terá de lutar com o seu corpo e com a carne, e com um coração enganoso e mau. Irmão, quero que ore por mim, disse o homem. A propósito de quê? Perguntei. Gosto de saber pelo que devo orar. Um homem, um olhar de seriedade e até mesmo algumas lágrimas surgiram do rosto dele. Quero que ore para que eu jamais tenha problema com o diabo. Disse eu, quer que eu ore para que você morra? Não, não quero morrer. Disse eu, a única maneira de você não ter mais problema com o diabo é sair dessa vida e ir para o céu.
Você terá problemas com o diabo enquanto permanecer vivo. Você terá problemas com a carne enquanto estiver na carne. Mas bendito seja Deus, você recebeu meios, capacidade e autoridade mediante a palavra para lidar com o diabo e com a carne. Paulo não deixava seu corpo dominá-lo, o homem interior, que nasceu de novo e recebeu a plenitude do Espírito Santo, dominava o homem exterior. Você pode fazer assim. Quero que perceba o seguinte. Você é quem deve fazê-lo. Paulo não disse que Deus o faria por você. Nem pelo próprio Paulo Deus não fez. É a gente que tem que fazer. Não disse que o Espírito Santo faria algo por você. Ele disse: apresente o seu corpo. Não se conforme com este mundo. Transforme-se pela renovação da sua mente. Você apresenta o seu corpo. É você quem o faz. Renove a sua mente com a palavra. É você quem o faz. A vida e a natureza de Deus estão dentro do seu espírito. Deixe este homem no interior ser aquele que domina. Escute-o. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É por meio do seu espírito que Deus vai guiá-lo. Número 1. O testemunho no íntimo. Romanos 8,16. O meu espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você descobrirá que ser levado por um testemunho interior é o modo número 1, ou a maneira primária de Deus guiar todos os seus filhos. Então, o modo principal, a primeira maneira, é sempre ouvir a voz de Deus no seu espírito. Ser guiado, não ouvir uma voz audível, mas é um testemunho, é uma direção dentro do espírito. Quero voltar, conforme disse no prefácio desta mensagem, para aquilo que Jesus me disse em fevereiro de 1959, em El Paso, Texas. Eram 6:30 da tarde, estava sentado na cama estudando. Meus olhos estavam totalmente abertos. Há 3 espécies de visões. A espécie mais alta é a visão aberta. Nela, os sentidos físicos não estão suspensos e não estão fechados. A pessoa possui todas as capacidades físicas, mas vê na dimensão espiritual. Ouvi passos. A porta do meu quarto estava semi-aberta, uns 30 ou 40 centímetros. Olhei, portanto, para ver quem estava entrando no quarto. Esperava ver alguma pessoa física, literal. Quando olhei para ver quem era, vi Jesus. Ele estava usando vestes brancas e sandálias romanas. Jesus apareceu na minha frente 8 vezes. Em todas as demais ocasiões, com exceção desta, seus pés estavam descalços. Ele parecia medir 1,80 m e dava a impressão de pesar 82 quilos. Parecia que os cabelos
do meu pescoço e da minha cabeça estavam eriçados, totalmente em pé. Arrepiei-me em todas as partes do meu corpo. Ele passou pela porta e empurrou para trás até quase fechá-la. Andou ao redor da minha cama, e eu o seguia com os olhos fascinado. Ele pegou uma cadeira, puxou para perto da minha cama, sentou-se nela, dobrou as mãos e começou a sua conversa, dizendo: Disse-lhe anteontem à noite, no automóvel pelo Espírito. O automóvel estava cheio, minha esposa e eu, bem como outras pessoas, estávamos dentro do carro, a uma distância de 2 quarteirões de onde eu estava, quando Jesus sentou-se ao meu lado. Ouvi o Espírito de Deus falar comigo. Pensava que todos no carro tivessem ouvido aquela voz. Disse: Todos ouviram aquilo? Responderam: Não ouvimos coisa alguma. No Antigo Testamento, os profetas diziam: E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Você já pensou como ela veio? Não poderia ter sido literalmente audível? Caso contrário, todas as pessoas presentes a teriam escutado. O profeta não precisava contar às pessoas o que o Espírito dissera. A palavra do Senhor, proveniente do Espírito de Deus, veio ao espírito do profeta. Foi tão real para mim que, no momento, pareceu audível. O que me faz pensar que todos os que estavam no carro comigo a tivessem ouvido também. Jesus disse, sentado do lado da minha cama: Eu lhe falei anteontem à noite, e lhe contei certas coisas. Disse-lhe, pelo meu espírito, que mais tarde conversaríamos. Agora, portanto, vim falar com você acerca disso. Era a respeito do ministério de profeta. Ele ficou sentado ali, naquela cadeira, e falou comigo durante 1h30. Eu conversei com ele, perguntei coisas no tocante àquilo que ele estava dizendo. Respondeu às perguntas. Não entrarei em detalhes sobre tudo, quando o Senhor disse acerca do ministério do profeta. Essa é outra mensagem, mas adentrarei na periferia do assunto. Ele me falou: o profeta do Novo Testamento é muito semelhante ao profeta do Antigo Testamento. Este era chamado de vidente, porque via e sabia as coisas de modo sobrenatural. O profeta do Novo Testamento também verá e saberá do mesmo modo. No entanto, o profeta do Novo Testamento não tem a mesma categoria que o profeta do Antigo Testamento, porque eu não coloquei profetas na igreja a fim de que a orientem. Dentro da dispensação do Novo Testamento, a pessoa não precisa procurar orientação por intermédio dos profetas. Pode recebê-la, no entanto, não deve procurá-la. O ministério do profeta do Novo Testamento, nesta área, é tão somente para confirmar o que as pessoas já têm no seu espírito. A segunda aliança, somente o sacerdote, o profeta e o rei eram ungidos pelo Espírito do Senhor para ocupar esses cargos. Aquele que você chamaria de leigos não tinha o Espírito de Deus sobre eles, ou
Neles, portanto, segundo a antiga aliança, eles procuravam orientação por intermédio do profeta, porque este tinha o Espírito. No regime do Novo Testamento, graças a Deus, não somente temos o Espírito Santo sobre nós, como também o temos dentro de nós. Jesus me disse: segundo a nova aliança, não está escrito: todos os que são guiados pelos profetas são filhos de Deus. O Novo Testamento declara: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Depois completou: o caminho primário para eu guiar os meus filhos é pelo testemunho interior. Vou mostrar-lhe como funciona, a fim de que você não cometa os enganos que cometeu no passado. Ele explicou que, para ocupar o cargo de profeta, a pessoa deve ser primeiro ministro do Evangelho, separado e chamado para o ministério, com a vocação divina na sua vida. Segundo, deve ter o dom da profecia, e pelo menos 2 dentre os seguintes dons operando no seu ministério: a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos. A seguir, chamou a minha atenção para uma coisa que tinha acontecido durante os 3 dias anteriores. Já havia 3 dias, sentei-me para escrever uma carta a um pastor, confirmando uma data de uma reunião. De alguma maneira, no primeiro dia, consegui escrever metade de uma página. E então rasguei-a jogando no lixo. No dia seguinte, procedi da mesma forma. No terceiro dia, mais uma repetição. O Senhor estava aqui. Ele disse: você me vê sentado aqui conversando com você. Esta é uma manifestação do Espírito chamada de discernimento de espírito. Discernir espíritos é ver na dimensão espiritual. Este é o ministério de profeta em operação. Você está vendo na dimensão espiritual. Você me vê. Ouve-me falando. Estou trazendo para você, mediante esta visão, uma palavra de conhecimento, bem como de sabedoria. Estou mandando que você não vá para aquela igreja. O pastor não aceitaria um modo pelo qual você adotaria para ministrar ao chegar lá. Mas nunca mais vou orientar você desta maneira. Ele nunca mais o fez, e já faz 20 anos. A partir de agora, vou guiá-lo pelo testemunho interior. Você já o tinha o tempo todo. Você tinha um freio no seu espírito. É por essa razão que você rasgou as cartas 3 vezes. Você tinha alguma coisa lá dentro, um freio, uma luz vermelha, um sinal de parada. Não era sequer uma voz que dizia: não vá. Era apenas uma intuição. Depois ele fez-me lembrar outro convite. Eu tinha pregado em uma convenção realizada por uma das denominações do Evangelho Pleno. Quase todos os pastores presentes convidavam-me a dirigir uma reunião. Recebi centenas de convites, suponho eu. Certo homem veio a mim e disse: irmão, você vai alguma vez a congregações pequenas? Disse eu: vou para onde o Senhor me mandar. Ora, temos apenas uns 70 a 90 pessoas na escola bíblica dominical. Mas se um dia Deus falar-lhe sobre isso,
queremos que você venha. Desconsiderei aquilo, justamente com centenas de outros convites. Vários meses mais tarde, no entanto, enquanto orava na igreja a respeito dos meus cultos da noite, aquela conversa voltou na minha memória. A partir de então, continuava a voltar à minha memória todos os dias. Finalmente, depois de uns 30 ou 40 dias, eu disse: Senhor, queres que eu vá àquela igrejinha a fim de realizar uma reunião? Quanto mais eu orava e pensava a respeito, melhor me sentia interiormente. Não era uma sensação física, era uma sensação no meu espírito. Sentado ao lado da minha cama, Jesus se referiu-se a isto. Quando mais você pensava a respeito, melhor se sentia. Teve um sentimento aveludado no seu espírito. Este é um sinal verde para avançar. É o testemunho do Espírito para você ir. Agora me vê sentado aqui e me ouve conversando com você. Estou mandando, então, que você vá àquela igreja. No entanto, jamais irei orientá-lo desta maneira para ir a algum lugar. Ele nunca mais o fez. De agora em diante vou guiá-lo, assim como faço com todos os outros cristãos, pelo testemunho interior. Então o Senhor falou-me o seguinte: não é para meu benefício, mas para o seu. Se aprender a seguir esse testemunho inteiramente, eu enriquecerei você e guiarei seus passos em todos os negócios da vida, sejam financeiros, sejam espirituais. Algumas pessoas pensam que ele somente se interessa pela atmosfera espiritual e nada mais, mas ele se interessa por tudo quanto nos interessamos. Não me oponho a meus filhos serem ricos. Oponho-me a serem cobiçosos. Segui aquele testemunho interior, e ele me fez exatamente conforme disse que faria. Ele me tornou rico. Alguém perguntou: você é milionário? Não, falei isso. A pessoa não entendeu o significado da palavra rico. Significa um suprimento total, provisão abundante. Tenho mais do que isso, porque aprendi a seguir a orientação do Espírito mediante o testemunho interior. Aquilo que ele fez por mim, fará por você. Isso não virá da noite para o dia, nem até o próximo sábado. À noite. Mas à medida que você aprender a desenvolver o seu espírito e seguir seu testemunho interior, ele irá guiá-lo em todas as áreas da sua vida. Conheci um homem no sul do Texas, que era milionário. Naquele tempo em que o dinheiro valia alguma coisa, jamais usara um sapato 2 vezes. Na escola só chegava à 5ª série. 2 pessoas, irmão, vou voltar aqui, jamais usara um par de sapatos até os 12 anos. Ele nasceu muito pobre. Na escola só chegara até a 5ª série. 2 pessoas, uma da Califórnia e outra da Minnesota, que frequentavam, tinham sido hóspedes na casa dele. Contaram-me que aquele homem falara a mesma coisa a ambos. Em todos esses anos,
E, em todos esses investimentos, era assim que ganhava seu dinheiro. Nunca perdi um tostão. Isso ultrapassa o meu recorde. E o seu? Nunca investi em coisa alguma que não tenha sido bem-sucedido, disse ele aos homens em ocasião diferentes. Depois contou-lhe como conseguia isso. Sempre faço o seguinte: quando alguém aparece com uma ideia querendo meu investimento, a minha primeira reação é mental. Ora, sei que quando Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, Mateus 6,6, não queria necessariamente dizer que você precisa fechar-se em um quarto particular para orar. Sei que ele queria dizer que devemos excluir as outras coisas ao orarmos. Mas tenho um quartinho particular ligado ao meu escritório e entro lá para orar a respeito do assunto. Espero tempo suficiente para escutar o que o meu espírito diz. Às vezes, espero 3 dias. Ora, não quero dizer com isso que fico lá dentro durante 24 horas por dia. Posso sair e tomar uma refeição, normalmente. Perco algumas refeições, saio para dormir um pouco, mas a maior parte do tempo espero sozinho até que eu saiba, dentro de mim, por um testemunho interior. Às vezes minha cabeça diz: rapaz, você seria bobo se não colocasse seu dinheiro naquilo. Perderia até a roupa do corpo. Mas meu coração diz: vá adiante, invista naquilo. E assim faço. Em todos esses anos jamais perdi um tostão. Em outras ocasiões, alguém aparece com um negócio e minha cabeça diz: rapaz, você deve embarcar nesta. Mas não presto atenção na minha cabeça. Entro naquele quartinho e espero. Às vezes aguardo durante uma noite inteira, fico orando e lendo a Bíblia, mas passo boa parte do tempo simplesmente esperando. Geralmente fico bem quieto até poder escutar o meu coração. O que ele diz, o meu espírito: não faça isso. A minha cabeça diz: sim, é melhor você entrar neste plano. Então não entro mesmo. O que ele tinha feito? Havia aprendido a seguir o testemunho interior, e Deus o orientava nos seus empreendimentos, de tal ponto que no fim da década de 1930, no início da década de 40, ele já possuía 2 milhões de dólares. A soma não parece tão grande agora, mas naquela época valia muito. Você pensa que Deus o amava mais do que ama você? Não, o diferencial é que ele tomava tempo para escutar Deus. Adotou métodos para esperar. Nós, os ministros, estávamos conversando em um grupo. Alguém perguntou a certo indivíduo: não vou mencionar o seu nome, mas é um ministro muito bem-sucedido. Ora, sabemos que Deus chamou você e que a unção do Espírito de Deus está sobre você. Mas, do seu ponto de vista, há algo pessoal que, segundo você, contribuiu mais para o seu sucesso do que qualquer outra coisa, isoladamente? Aquele homem disse: sempre sigo meus pressentimentos. O que ele queria dizer?
Estava simplesmente dizendo: sempre escuto o meu espírito, faço o que ele me manda fazer, sigo aquele testemunho interior. O testemunho interior é tão sobrenatural quanto a orientação mediante visões. No entanto, não é tão espetacular. Muitas pessoas procuram pelo espetacular e sentem falta do sobrenatural, que está presente o tempo todo. Irmãos, vamos sempre aprender a seguir a Deus, ouvir a Deus no Espírito, para ser bem-sucedido, porque o que Deus mais quer é te abençoar, te ver próspero. Quanto mais rico você tiver, mais pessoas você vai poder ajudar. Deus não quer te enriquecer para você ser egoísta, não, mas para você ajudar várias pessoas. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai querido, perfeito, lindo, formoso, glorioso, fiel, verdadeiro, em nome do Senhor Jesus entramos na Tua presença, Pai. Lindo, perfeito, glorioso. Pai, como é bom te louvar, te adorar, Senhor, te servir, ficar junto de Ti. Te amamos, Pai, te queremos. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Te pedimos agora, venha-nos, Pai. Ensina-nos, muda, transforma. Tira o que não te agrada, coloca o que falta, Pai. Venha, Pai, queremos a Tua direção em todas as coisas, porque o Senhor é o melhor que nós podemos ter nessa vida, Pai. E em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, entra com Teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã, que está ouvindo essa mensagem agora. Começa a queimar, destruir todo o mal, toda a obra do inferno, dor, doença, problema na vista, aonde tiver uma dor, um caroço, fora, eu te repreendo, mágoa, tristeza, briga, opressão, depressão, miséria, desemprego, todo mal. Você, demônio, ouve a minha voz agora. Em nome do Senhor Jesus, eu quebro o teu poder, eu quebro a tua força, eu quebro a tua influência, eu amarro você agora. Solta essa pessoa, sai daí agora, fora, saia, pega tudo que é seu e saia, em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos sempre buscar mais a Tua palavra, ler todo dia, buscar estar na Tua presença, ligado em pensamento, te louvando, te agradecendo, Pai, porque o Senhor é o melhor de tudo que a gente pode ter. O Senhor é simplesmente demais, maravilhoso, magnífico e perfeito. Pai, acreditamos no Teu poder, acreditamos na Tua palavra, Pai. Vamos conhecer mais e sempre se firmar nelas e seguir o nosso testemunho interior. Pai, muito obrigado. Amém e amém.